Ora, olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico da individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade. Dou sempre a sugestão para no começo dos vídeos subscreverem o canal, verem o resto dos vídeos e acompanharem o meu trabalho. E o tema que eu escolhi para hoje é o prazer, a felicidade, arquétipos socioculturais, a espiritualidade, filosofia e desconstrução de arquétipos socioculturais que fazem com que muita gente se zangue, entre aspas, muitos jovens principalmente, se zanguem com a espiritualidade por se zangarem, entre aspas, tudo de forma inconsciente, com a forma que as religiões ocidentais tratam a sexualidade e o prazer. Ora bem, nós vivemos numa sociedade, deixem-me só aqui abrir isto, nós vivemos numa sociedade, principalmente ocidental, com arquétipos socioculturais que reprimem de uma maneira ou de outra o prazer, a afetividade e a sexualidade. Nós entramos, mesmo que uma pessoa não tenha uma educação religiosa propriamente, vivemos no meio de arquétipos socioculturais, nomeadamente machistas, entre outros, que têm origem. Então é importante nós compreendermos isso. Nada contra a filosofia de Cristo, não é isso que está em causa. Estou a tratar de arquétipos socioculturais. As mensagens de Cristo, de paz, de amor, de compaixão, elas são muito importantes. Mas há arquétipos socioculturais que, calhar, nem têm nada a ver com a mensagem dele, que foram incorporados ao longo de gerações e gerações, que reprimem e oprimem efetivamente e sexualmente as pessoas. Quer uma pessoa goste, quer uma pessoa não goste. Se uma pessoa for a ver a figura de Cristo, se uma pessoa for a entrar dentro de uma igreja, por exemplo, uma pessoa está sempre a ver o avatar e todas aquelas figuras religiosas em sofrimento, em dor, em tortura, ensanguentadas e em lágrimas. Nós fomos mergulhados em arquétipos socioculturais em que a figura central está em agonia e em sofrimento. Portanto, quem somos nós, não é? Para procurar o prazer e para procurar a felicidade, quando nem sequer se pinta a figura de Cristo dessa maneira, uma figura em geral, uma figura de prazer, uma figura de alegria, uma figura de felicidade. Vocês estão a compreender? Enquanto nós fomos, por exemplo, para a Índia e fomos ver os mestres indianos do hinduísmo, nem sequer estou a falar agora do Tantra Yoga, porque é uma das coisas que eu quero falar, mas estou a ver que os avatares e os mestres, os avatares, os grandes filósofos estão todos em alegria, em prazer, com mulheres à volta, a festejar. Nós temos o Hare Krishna, por exemplo, nós temos, por exemplo, na Índia e na China, os filósofos os avatares estão alegres, bem dispostos, em prazer e em felicidade, com mulheres à volta. E nós aqui no Ocidente nós temos a figura crística e entramos dentro de uma igreja e está tudo ensanguentado, tudo a sofrer. E foi pintado ao longo de séculos que a busca por prazer, que a busca por felicidade, é como se fosse uma busca menor. Não é? Uma pessoa tem de sofrer para se tornar digna. Uma pessoa tem de fazer o celibato. Uma pessoa tem de abdicar todo tipo de prazeres para se tornar digna, tal como Cristo sofreu e morreu na cruz. Vocês estão a compreender? Então, há arquétipos socioculturais que uma pessoa tem de compreender que são culturais. Numa sociedade, nascendo numa sociedade, uma pessoa recebe determinados arquétipos. Se uma pessoa tivesse nascido noutra sociedade, uma pessoa teria recebido outros arquétipos socioculturais. Seja como for, uma pessoa está mergulhada neles e convém colocá-los em causa, convém questioná-los. Nós temos de compreender, antes de nós zangarmos com a espiritualidade, porque zangamos com esta ou aquela religião e a forma como trata as pessoas e trata a sexualidade, por exemplo, e o prazer, a afetividade, nós temos de compreender que há formas de espiritualidade que não só permitem, entre aspas, o prazer. Já viram que é uma religião querer dominar o prazer das pessoas, quer controlar, quer ter poder sobre o prazer das pessoas. Vocês já viram como isso é repressor e opressor. Mas pronto. Há formas de espiritualidade e de filosofia que não só não têm nada contra o prazer, como valorizam o prazer, como valorizam uma vida de prazer, uma vida de bem-estar, uma vida de felicidade. Nós temos, por exemplo, uma escola filosófica, uma escola do yoga, que é o Tantra Yoga. E onde reparar que enquanto aqui no Ocidente a pessoa quando vai fazer sexo, uma pessoa vai fazer como se estivesse a fazer algo pecaminoso, a pessoa tem de despachar aquilo, a pessoa tem de chegar rápido ao orgasmo, a pessoa parece que se esconde para fazer sexo, não pode contar a ninguém, não pode contar aos pais, não se pode falar com os pais sobre o sexo, não se pode falar na escola, não se pode falar lá nenhum. Há aí o problema da sexualização das crianças, quando a libido desperta naturalmente. Vocês estão a compreender? Então, esta forma de tratar o prazer e a sexualidade faz com que nós criemos uma sociedade de pessoas reprimidas e oprimidas afetivamente e sexualmente, e o facto de ser tabu tratar a sexualidade desde cedo
com naturalidade, com toda a naturalidade que ela deve ser tratada, faz com que uma pessoa crie distorções sexuais, com que uma pessoa crie pessoas reprimidas e oprimidas, que só poderá gerar patologias no âmbito sexual, só poderá criar pessoas opressoras em termos sexuais, afetivos, pedófilos, pedófilas, violadores, violadoras, abusadores e abusadoras de todos os tipos. Portanto, é o facto de nós não tratarmos a sexualidade com toda a naturalidade e o prazer com toda a naturalidade, que é o facto de nós não enquadrarmos isso dessa maneira, que nós criamos toda uma doença na forma de tratar a sexualidade. Enquanto aqui no Ocidente, por exemplo, por causa de arquétipos socioculturais, religiosos, o sexo tem de ser escondido, é um ato pecaminoso, temos de despachar isto rápido, estamos a cometer um crime, de forma inconsciente, as pessoas não se apercebem. Mesmo os ateus, as pessoas ateístas, acabam por estar mergulhadas nesses arquétipos socioculturais, acabam por ter couraças, por estar reprimidas e oprimidas. Nós somos mergulhados, nós estamos contaminados com isso, entre aspas. No Oriente, por exemplo, com a filosofia do Tantra Yoga, o taoísmo também trata a sexualidade com naturalidade, mas principalmente o taoísmo clássico, mas principalmente o Tantra Yoga, nós quando vamos para um ato sexual, nós vamos, primeiro tudo é divino, o divino está dentro de nós. Nós não nascemos já com. Nós somos pecadores e temos de sacrificar para deixar de ser pecadores. Todo aquele enquadramento filosófico que uma pessoa tem de ter. No Oriente, no Tantra Yoga, por exemplo, nós somos divinos. Sempre que nós vamos para um ato sexual, nós vamos para um ato divino. Portanto, não estamos a cometer nada de errado, não estamos a cometer nenhum crime, não estamos a fazer mal a ninguém, não sei que haja violação ou algo do género. Vocês estão a compreender? Então, enquanto aqui no Ocidente parece sempre que a pessoa está a fazer alguma coisa de errado, as pessoas escondem-se, as pessoas não podem contar a ninguém, as pessoas, principalmente a mulher, porque o homem está com muitas mulheres, é o garanhão, a mulher é prostituta. Vocês estão a compreender? É uma sociedade profundamente machista, como se o homem tivesse mais direito ao prazer do que a mulher. No Oriente, no Tantra Yoga, porque eu estudo muito o Tantra Yoga, eu recomendo o livro de Laércio Fonseca, Relacionamentos Afetivos, Tantra, Amor, Sexo e Espiritualidade, uma obra fantástica que eu descobri. Eu já acompanho o seu trabalho há muito tempo, mas esta obra é espetacular a tratar a sexualidade, de uma forma filosófica e espiritual. No Oriente, Tantra Yoga, quando uma pessoa vai para o ato sexual, e atenção, tudo é divino, o ato sexual é divino, o divino está dentro de nós e isso também se enquadra na homossexualidade. Portanto, no Tantra Yoga não existe a discriminação da homossexualidade. Portanto, se as pessoas em geral sentem reprimidas e oprimidas a fazer o ato sexual, imaginem as pessoas homossexuais. Que aí é que sentem mesmo que estão a cometer um crime e um pecado enorme. Imaginem como é que essas pessoas que estão com estes arquétipos socioculturais vão praticar o ato sexual. E como é que muitas vezes se revoltam contra Deus ou contra a espiritualidade, no sentido geral. Quando às vezes não se compreende que só se está a revelar, entre aspas, contra. Ou rebelar, entre aspas, contra os arquétipos socioculturais das religiões ocidentais, que reprimem e oprimem a afetividade e a sexualidade, neste caso também a homossexualidade. Porque eu não quero discriminar nenhuma das orientações sexuais. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Uma pessoa pode ser ateísta, pode simpatizar com Nietzsche, uma pessoa pode escolher uma vida de prazer, de felicidade, de bem-estar, de harmonia, sem negar completamente atitudes de busca de espiritualidade e de filosofia espiritual. Porque ela existe no mundo, filosofia e espiritualidade, que trabalha a parte afetiva e sexual das pessoas, porque vocês têm de compreender uma coisa. Não dá para conceber uma pessoa realizar-se na sua totalidade, realizar-se, ser feliz, sem ter a sua parte afetiva e sexual equilibrada, trabalhada e sem viver em prazer. Quando eu falo em prazer, a importância de prazer, todos nós buscamos o prazer e fugimos da dor de uma maneira ou de outra, há o prazer de amar, há o prazer de viver, há o sentido da vida que nos dá prazer de viver. O prazer não é só o carnal, físico, direto, imediato. Há muitas formas, há o prazer metafísico. Há o prazer estético. Há tantas formas de prazer. Vocês conseguem conceber uma pessoa que esteja feliz, com muito sucesso profissional, financeiro, mas toda destruída afetivamente e sexualmente? Vocês conseguem conceber alguém realizar-se neste mundo sem cuidar da parte afetiva e sexual? Toda reprimida e oprimida, cheia de couraças, cheia de medos. Quando vai para o ato sexual está cheia de medos, parece que tem de esconder de Deus. Imaginem! A maior figura repressora que a pessoa leva, às vezes, para o sexo, é uma figura de um Deus que é contra o sexo. Vocês vejam a tortura. Vocês vejam a opressão que existe.
por causa de ideias de Deus. Olha, o Tao Te Ching de Lao Tzu começa a tratar a questão de Deus de forma fantástica, no meu entender. O enquadramento é este. Nós somos tão ignorantes acerca de nós mesmos, tão ignorantes acerca de tudo, que qualquer concepção que uma pessoa possa fazer de Deus estará certamente errada. Isso não significa que nega a existência de Deus, tal Toquinho de Lauso. Significa que nós somos muito ignorantes a compreender. Então, nós, às vezes, criamos concepções de Deus à nossa imagem, dentro do enquadramento de arquétipos socioculturais em que nós estamos reprimidos ou oprimidos. Nós criamos dentro de um enquadramento do medo e depois deixamos de viver uma vida de prazer, de felicidade, de alegria, de bem-estar e de paz, com sentimentos de culpa por causa de uma concepção de Deus que nós criamos que poderá estar totalmente errada. Deus poderá não ser nada disso. E admitimos a possibilidade de Deus achar ou criar o sexo como se fosse divino. Porquê é que nós não vemos as coisas dessa maneira? Porquê é que nós, em vez de tratarmos a sexualidade como se fosse algo pecaminoso, sempre errado e um crime, porquê é que não tratamos como se fosse algo divino, como o Tantra Yoga trata? Vocês estão a compreender como nós estamos mergulhados em arquétipos socioculturais doentios a tratar a sexualidade, a tratar, às vezes de forma profundamente machista, profundamente homofóbica, e nós podemos mudar isto. Nós não temos de viver dessa maneira. Nós temos de aprender a colocar em causa, a questionar. E é preciso haver uma libertação sexual. Não dá para imaginar uma sociedade de pessoas felizes sem se tratar a sexualidade, a afetividade, com toda a naturalidade, sem tabus, nem em casa com os pais, nem nos sistemas de ensino. Temos de tratar a sexualidade com toda a naturalidade. Senão nós continuaremos a criar uma sociedade de pessoas doentes, afetivamente, sexualmente, todas reprimidas e oprimidas, sem nenhum prazer de viver. Acabam por criar compulsões por causa da frustração e insatisfação afetiva e sexual. Compulsão por comida, compulsão por bens materiais, seja o que for. As mil e uma compulsões que uma pessoa arranja. Nós temos de pensar acerca disto. Pronto, eu só queria falar acerca disto, deixar algumas sementes. Eu vou continuar a tratar estes assuntos no meu canal. Sugiro que estudem Tantra Yoga, porque este objetivo não é ser julgador nem moralista de ninguém, nada. O objetivo é contribuir para a consciência e felicidade das pessoas, para a libertação das pessoas. Portanto, pesquisem o Tantra Yoga, pesquisem a filosofia e espiritualidade, por exemplo, quem estiver interessada na oriental, o Tantra Yoga, o hinduísmo, estudem o taoísmo, estudem outras coisas. Estudem filosofia, estudem filósofos, estudem todo esse tipo de coisas, epicurismo, estoicismo, estudem, adquiram conhecimentos filosóficos, felicitários, porque nós temos de aprender a abrir a nossa consciência para outras formas de estar, de pensar, de agir, de fazer e outras filosofias de vida, em nome da nossa felicidade. Portanto, sugiro que